Meus queridos irmãos, em Números capítulo 12, Miriam e Arão, irmãos de Moisés, se levantam contra Moisés por causa da posição do seu ministério. Pelo fato de Moisés ser usado por Deus, eles sentem-se ciumados e também dizem que também são pessoas usadas por Deus. E Deus se ira contra Miriam e a castiga com uma lepra. Mas eles se levantam contra Moisés com um tipo de acusação no capítulo 12 e versículo 1, dizendo que Moisés tomou para si uma mulher cuxita. Então eles estão acusando Moisés de ter se casado com uma mulher estrangeira. Mas como nós podemos identificar essa mulher? Quem era a mulher cuxita? Qual a região que ela vivia? A mulher cuxita e Zípora era a mesma pessoa? Uma rainha etíope, que a história diz que casou com Moisés, era essa pessoa? Então fica conosco até o final, pois nós iremos buscar não só na Bíblia, mas também na história e na interpretação de alguns mestres do mundo essa questão sobre a etíope Cuxita, mulher de Moisés. Cuxita vem de Cush. A primeira vez que a palavra Cush aparece nas Sagradas Escrituras é em Gênesis capítulo 2 e versículo 13, quando o texto está falando sobre os rios do Éden. O segundo rio, que é o rio Gion, é aquele que circunda a terra de Cush. Cush é o mesmo que Etiópia. E Cush também é um dos filhos de Cã, mais precisamente o primogênito. Segundo Gênesis capítulo 10 e o versículo 6, o texto diz: E os filhos de Cã são Cush e Mizraim, que é o Egito, e Put, que é a Líbia, e Canaã, que todos conhecem. Esses quatro são os filhos de Cã. Então, a mulher cuxita é uma descendente de Canaã, da terra da Etiópia. Quando se faz referência a alguém da Etiópia, nesses termos, estamos dizendo que essa mulher é de pele escura. Então Miriam e Arão estão se levantando contra Moisés por ter se casado com a mulher estrangeira, não pelo fato dela ser escura, mas por ela ser estrangeira e não do povo hebreu que Moisés, como levita, deveria se casar. E o ciúme deles se baseia basicamente nisso. Ou seja, Moisés se casa com quem não deveria casar e o Senhor fala com ele face a face. Deus faz questão de, no capítulo 12, dizer que para um profeta, Deus se revela, fala com eles e por meio de sonhos se revela ao profeta. Mas a Moisés é diferente. Eu falo com ele face a face. Segundo o Êxodo, capítulo 7, versículos 1 e 2, Arão era profeta e Moisés era como fosse Deus. Deus deixou bem claro isso, ou seja, a autoridade da palavra recebida direto de Deus era de Moisés. E Arão estava abaixo de Moisés, porque ele era o profeta de Moisés, que seria como Deus. Miriam também era uma profetisa, segundo Êxodo capítulo 15, versículos 20 e 21. E eles, enciumados, estavam procurando algo na vida de Moisés para o reprovar. Parece que estamos falando do dia de hoje. Quando as pessoas veem alguém sendo usado por Deus, vão procurar nos bastidores de sua vida algo que o reprovem, para que essa pessoa não possa avançar. Mas vamos tentar identificar quem era essa mulher cuxita. Em algumas interpretações, primeiramente, alguns dizem que ela não era de fato um etíope, mas era a própria Zípora, que foi chamada de etíope apenas para dizer que Moisés se casou com uma pessoa estrangeira, que Moisés saiu do Egito e foi lá para Midian e casou-se com uma mulher que não era dos hebreus. Outros dizem que, na verdade, Cush seria a terra de Midian, mas como você vê aí neste mapa, a região de Cush ficava para o lado de cá, próximo ao Golfo de Suez, e não do outro lado, próximo ao Golfo de Áqaba do Mar Vermelho. São terras próximas, mas são terras distintas. A outra interpretação é que eles estão tocando na tecla da mulher cuxita, se ela é Zípora, pelo fato de Moisés ter abandonado ela e ido para a missão do Egito e ela ter voltado para casa. Ou seja, o ministério de Moisés não tinha uma família solidificada e presente. Já na tradição judaica,
Moisés teria se casado com uma rainha etíope. Houve uma guerra entre os egípcios e a Etiópia. Moisés foi levantado como chefe do exército do Egito, perseguiu os etíopes ou os cuxitas, venceu, e a rainha dos etíopes foi entregue ou se entregou a Moisés como sua esposa e passou um tempo no próprio Egito junto com Moisés. Flávio Joséfo diz que após essa guerra, a rainha etíope, que era chamada de Tarlis, se casou com Moisés e foi para o Egito. Depois, quando Moisés fugiu do Egito por ter matado um egípcio, Moisés se casa com Zípora e agora Zípora fica sendo a segunda mulher de Moisés. Mas o que as escrituras sagradas dizem sobre a mulher cuxita? As escrituras não explicam a origem da mulher cuxita, apenas o termo que faz referência à Etiópia, mas não fala no texto de onde ela veio, como Moisés tomou ela por esposa, e apenas ela é usada nesse texto como um motivo para rebaixar a moral, manchar Moisés, de que ele não poderia ter a posição e nem a intimidade que ele tem com Deus, porque ele casou-se com a mulher que é estrangeira, com a mulher de uma outra nação. E o contexto mostra que Moisés não estava em nenhuma posição desfavorável ou de ser reprovado por Deus, porque o próprio Deus justifica Moisés, dizendo que fala com ele face a face, de uma maneira mais elevada do que fala com o profeta, no caso Arão ou Miriam, e a ira de Deus, segundo o versículo 9 em diante, se levanta contra Miriam e contra Arão, e Deus chama eles para uma conversa. E depois desta conversa, justificando Moisés, a nuvem de Deus se vai, e quando olham para Miriam, ela está leprosa. E Arão pede para que Moisés ore por Miriam para que ela sare. E Moisés vai rogar a Deus para que cure Miriam. E a resposta de Deus é: se um pai cuspir no rosto de uma filha, ela não ficará separada por 7 dias? Ou seja, ela envergonhou a família e trouxe nojo para o seu pai. O simbolismo de cuspir é o nojo. É como se Deus estivesse cuspindo a lepra em Miriam. E ela esteve separada por 7 dias, e por causa disso, o povo não pôde peregrinar, porque Miriam estava leprosa. Ou seja, todo mundo ficou sabendo o motivo pelo qual ela estava leprosa. Esse texto é muito usado para falar sobre uma liderança inviolável, que não tem do que se acusar, e que Deus sempre será com o líder e não com aqueles que estão abaixo dele. É claro que esse texto não deve ser usado para isso. O que esse texto mostra é simplesmente a indignação, inveja, orgulho de duas pessoas que não têm a posição que desejariam ter e não são gratos por Deus por serem pessoas especiais para serem usadas por Deus. Eles querem subir de posição e, para isso, tentam denegrir a imagem de quem está lá em cima para poder subir. E ninguém sobe desta maneira. Deus escolheu Moisés de uma maneira diferenciada. O próprio Moisés não queria ir e Deus levantou Arão para lhe ajudar. E agora esses mesmos estão se levantando contra Moisés. Miriam começa com isso e por isso ela passa a ser leprosa. Então, que venhamos a estar satisfeitos e gratos a Deus, porque nós só caminharemos até onde Deus permitir. Aquilo que nós temos é dado por Deus e não precisamos nem imitar e nem invejar aquilo que os outros têm, porque Deus tem uma grande obra na vida de cada um de nós. Que Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus.